Se você se orgulha de ser a mulher que dá conta de tudo, eu tenho uma notícia chata pra te dar. Isso pode não ser força, mas sim a sua ansiedade vestida de roupas de gala. Hoje eu vou te mostrar 5 sinais que comprovam isso. E o quinto vai doer, porque é uma coisa que ninguém posta no Instagram. E fica até o final, porque eu vou te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito pra você. E nem você mesma se fez. Olá, minhas seres humanas, meus seres humanos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Tainara Araújo, sou psicóloga clínica, trabalho com a teoria cognitiva comportamental, que é basicamente o seguinte: é a ciência que tenta entender o que acontece na sua cabeça. Mas não somente isso. O que faz a sua cabeça pensar da forma que ela pensa. Também sou cristã e aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre Bíblia e neurociência, até porque a gente sabe que o criador do cérebro foi um só, né? Foi Deus. E antes de qualquer psicólogo ou psiquiatra, já existia ele. Eu também sou mentora de mulheres que estão cansadas de viver no modo operante ali de sobrevivência, achando que isso é vida normal. Mas vamos lá ao que interessa. Vem comigo. A gente vive em uma era que a ansiedade, ela é um pouco vista ali como uma estética moderna. Como assim, Tainá? Tem gente postando um print de terapia, gravando a terapia, tem gente acendendo vela, tem gente fazendo mindfulness, tem gente fazendo respiração uma atrás da outra e revelando que isso funciona, tem gente fazendo chá de camomila e tem gente que coloca a legenda simples e prática e bem moderna, que é cuidando da minha paz. Uau, que bonito isso, né? Só que por baixo de tudo isso existe muita ruína, não é verdade? E isso tem nome, isso se chama romantização de um sofrimento psíquico. A internet pegou sintoma clínico e transformou isso em lifestyle. E o problema que isso causa é que ao invés de a gente estar construindo a calma, a gente está performando a calma. A ansiedade disfarçada de mulher forte é exatamente isso. Você aprendeu lá na sua infância que sentir medo era sinônimo de fraqueza. Ora, hoje você troca o medo por controle. E controle, minha ser humana, cansa e cansa muito. Controle não é paz. É a ansiedade com aquele crachá disfarçado de gerente. Então toma muito cuidado com ele. Vamos para os 5 sinais que estão aí destruindo o teu raciocínio sobre o que é um sintoma. E quero que você mentalmente vá dando check naquilo que você acha que batem aí com você. O primeiro sinal é que você não consegue mais descansar sem sentir culpa. E a internet tem provado cada vez mais que isso é louvável. Na ciência a gente chama isso de hipervigilância. O sistema nervoso parasimpático, que ao invés de ele disparar somente quando você vê um leão, quando você tem um contato de fato com medo, ou então com risco iminente, ou então com algo que deva provocar ali um risco à sua vida, para que a ansiedade, o medo, eles acionem de forma funcional, é como se ele tivesse ficado ligado o tempo inteiro, mesmo que não haja nem sinal de leão. É como se a gente deixasse o alarme do carro ligado 24 horas e ele acionasse mesmo com o passar de um gato. Não tem ninguém tentando abrir o carro, assaltar o seu carro, arrombar o carro, mas ele tá apitando ali sem necessidade alguma. Isso é um dos sinais da ansiedade. Quando a gente tenta descansar, mas a mente começa a martelar, trabalhar ao seu desfavor. É sério, né, minha ser humana? Vamos para o próximo sinal para ver se você também se encaixa nele. Segundo sinal é que você antecipa o mal antes mesmo de saber se ele é mal. Antecipa o pior antes de começar alguma coisa. Isso é o que chamamos dentro da TCC, que é a Teoria Cognitiva Comportamental, de catastrofização. Tainá, o que é isso? É uma distorção cognitiva muito clássica entre os pacientes, entre a gente, né? É como se seu cérebro, ele fizesse um roteiro de um filme de Hollywood. Só que esse roteiro e a categoria dele é um filme de terror. Então ele faz um roteiro de filme de terror, sem você ter dito pra ele qual era o roteiro e qual era a categoria. Ele simplesmente vai para uma categoria só. Isso é automático. E Epíteto vai dizer o seguinte: não são as coisas, as circunstâncias que perturbam a mente de um ser humano, mas é a sua interpretação sobre elas, a nossa opinião
opinião sobre uma situação, sobre uma experiência, sobre uma circunstância que faz a gente interpretar aquilo como um filme de terror, ou um filme de comédia romântica, ou um filme de drama. Consegue compreender? Então, quando isso é acionado, é como se sua mente tivesse uma opinião própria sobre a sua vida. Mas pior ainda, é como se ela tivesse uma opinião própria sobre o seu futuro. Sempre vai trazer uma catástrofe, ainda que não tenha nenhum sinal de que as coisas vão dar errado. Ela mesma cria. Ninguém precisa fazer isso por ela. Então, toma cuidado, porque isso pode estar acontecendo no automático e você nem está percebendo que isso está acontecendo. Terceiro sinal aqui que a gente pode ver, o pensamento de que você precisa estar sendo produtiva para se sentir digna. Uau! Isso é muito automático para nós mulheres, né? Vamos falar a verdade. Aqui é que entra aquela tal da produtividade tóxica. É quando descansar te dá culpa, te causa culpa. E essa culpa causa consequências de a gente reforçar as crenças e deixar essas crenças de culpa de forma indigna. Nem dentro do seu raciocínio, dentro dos seus pensamentos, elas vão se alimentando cada vez mais, que acontece. O cérebro prova que a evidência é um fato, então eu descanso, eu penso que eu sou improdutiva, que eu nunca faço nada, que eu procrastino, enfim, que eu não fiz nada no dia inteiro. E ele leva isso como os próximos fatores também serão assim. Então, sempre que eu acionar um comportamento de descanso, ele vai sempre se lembrar daquilo que aconteceu da última vez. Então, toma muito cuidado com ele. O quarto sinal é que seu corpo tá falando muito antes da sua boca. Tainá, como assim? Não é nada sobre posicionamento ou sobre uma vestimenta no ambiente. Mas o que está acontecendo aqui? Quando você tem uma reunião, você já começa a sentir uma dor no estômago, uma vontade de vomitar, um aperto no peito depois de uma ligação ruim. Isso é o corpo somatizando o que a mente está traduzindo para ela. A gente entende hoje que o corpo não é separado da mente. Então, eles dois não é um processo dual, mas é um processo único. Então, nós somos por inteiro. Então, se a tua mente acelera algo ou desperta algo, o teu corpo vai sentir isso por um só. Não vai ficar só na mente. Não fica pensando que vai ficar só lá não, porque o seu corpo tá sentindo todas as pedradas que você mesmo muitas vezes fala de forma cruel com você mesmo. Isso é porque a somatização é coisas que a mente não processou, então seu corpo, ele é como se fosse uma esponja, sabe? Ele vai sugando tudo. E olha que interessante, na Bíblia já trazia essa visão antes mesmo dos filósofos. Trazia esse cuidado integral que o ser humano precisa ter sobre si. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Colossenses 3:23, que inclusive tudo o que fazer, até mesmo cuidar de si, você precisa fazer com todo o coração. Engraçado que tem várias coisas na Bíblia que sempre vai trazer de volta pra gente, a gente acha que somente são os comportamentos externos que comprovam algo. Quer ver? Quando a Bíblia fala sobre amar o próximo como a ti mesmo, o que a gente está pensando de fato? Como a gente vai amar o próximo se muitas vezes a gente não se ama? Vou deixar essa aí pra gente poder refletir um pouco melhor e mais sobre isso. O quinto sinal, o que ninguém poste, é o que eu falei pra você desde o início desse vídeo. Conta aqui pra mim. Você se sente mais segura controlando tudo? Você se sente mais segura confiando somente em você, sem confiar em ninguém, inclusive em Deus? Bom, esse é um dos últimos sinais que talvez cause muita turbulência aí dentro. Mas eu queria que você olhasse para isso com uma observação, não autocrítica, mas muito construtiva sobre os seus pensamentos, sobre as suas crenças e o que Deus fala sobre isso. Esse último ponto é um cerne, porque a ansiedade na sua raiz mais profunda, ela é na verdade uma crise de confiança em você, no outro e no Criador. Marco Aurélio escreveu uma vez: você tem poder sobre a sua mente, mas você não tem poder sobre as circunstâncias externas, sobre o que acontece no externo. O que isso quer dizer pra gente? E como a gente pode lembrar também da Bíblia nessa situação? Quando Mateus 6,34 diz não andeis ansiosos por coisa alguma, é justamente a gente entender que a nossa mente não deve estar controlando o que vai acontecer. E pior, controlar isso de uma forma catastrófica mesmo, tá? Quando não faz nenhum sentido de perigo e a gente tá ali acionando aquele botão de desespero, sendo que a gente não tá vendo nenhum leão, sendo que
o carro não está sendo arrombado. Não é coincidência que filósofos de 2000 anos atrás e as escrituras sagradas dizem a mesma coisa. A ansiedade da gente nasce do controle. Mesmo sabendo que a única coisa que você deve controlar é sua mente, ela permanece com a sensação de controlar aquilo que não nos pertence. Então, Tainá, diante de tudo isso, de todos esses sinais, agora que eu já levei vários tapas aqui, o que eu faço com isso? A primeira coisa que você deve fazer não é parar de sentir ansiedade, porque isso é uma meta impossível. Na verdade, isso aí é uma cilada, tá? Uma cilada que vários gurus aí que querem tentar te ajudar, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. Mas o primeiro passo é nomear isso como: será que o que eu tô chamando de força, na verdade, é ansiedade? O que eu tô chamando de confiança e autoconfiança, na verdade, eu não confio nem um pouco, nem nas pessoas, nem em Deus e muitas vezes nem em você mesmo? Acredite, reconhecer isso e se visualizar dentro de todos esses sinais já é 50% do processo terapêutico. Eu atendo diversas pessoas e olha, quando a pessoa ela consegue reconhecer, o processo começa a evoluir. Mas quando elas não conseguem admitir, a gente não consegue trabalhar essa mente. Porque as crenças e os pensamentos estão tão enrijecidos que a gente não consegue acesso a elas. Já se inscreveu aqui no YouTube? Já se inscreve aqui? Já dá uma curtida, porque isso vai me ajudar bastante. Se você se identificou, mais de 3 sinais por aí, alerta aí bem aberto para você. Se você se sentiu ali identificada em 3 sinais, comenta aqui embaixo para eu saber quantas de vocês estão usando a capa de super mulher, super Ronan para esconder um coração acelerado. Eu quero te ajudar. E olha, isso aqui é uma série, tá? Então continua me seguindo e ativa as notificações para todas as notificações, que as minhas perguntas vão sempre estar ligadas e os conteúdos aqui vão sempre estar ligados de: será que hoje você conseguiu se identificar e se reconhecer como ansiosa? Ser menos ansiosa, ou você só ficou boa em esconder a sua ansiedade e não admitir os sinais para si mesma? Responde aqui embaixo que eu vou amar ler todos eles. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!